Oi pessoal, sejam bem-vindos, esse é o Livro das Perguntas, eu sou o Rodrigo Sevilha. Hoje o Felipe Valeta não está, não pôde gravar no horário previsto, acho que ele volta amanhã, vamos ver, né? Estou evitando que ele seja um gargalo do projeto. Não sei se vocês já ouviram falar na teoria das restrições do engenheiro Eliyahu Goldratt, que é um judeu que escreveu um livro chamado A Meta, um livro famoso de administração, que basicamente ensina que a velocidade de um sistema depende do ritmo do elemento mais lento pelo qual todo o fluxo passa, né? E hoje o Felipe se tornou esse elemento mais lento do fluxo e eu eliminei esse gargalo no dia de hoje. Espero não ter que fazer isso nos próximos dias, porque todos nós gostamos da participação dele, não é verdade? Então vamos lá incentivar ele a participar, né? Todos os dias. 20 minutos por dia, não é possível que uma pessoa não consiga parar 20 minutos para gravar, né? Mas vamos em frente na pergunta do dia, que é a pergunta que foi mandada no WhatsApp pelo Luiz, e ele diz o seguinte: você poderia explicar melhor sobre a programação preditiva? E eu vou tentar fazer isso nos próximos 20 minutos no máximo. A programação preditiva é um conceito muito usado nas teorias de conspiração. E como eu já expliquei aqui, as teorias de conspiração não são espiritualmente muito benéficas para nós, porque elas enfatizam o mal ao invés de enfatizar o bem, que é o mais importante, né? Então, se você quer ter fé, e a fé é muito importante para a vida espiritual, não preciso nem explicar, quanto mais foco você tem na tal da teoria da conspiração, mais tentado você fica a não ter a fé suficiente para levar a sua vida numa boa, sem ficar com medo, sem ficar achando que vai dar tudo errado, enfim, que o mal pode vencer de alguma maneira, né? Mas de qualquer forma vamos abordar o assunto. O que é programação preditiva? Existem pelo menos duas funções para uma programação preditiva. Vamos tentar definir em primeiro lugar, né, o que é programação preditiva. Vamos lá, o que é? Programação preditiva é quando alguém que tem muito poder usa da sua influência na produção de conteúdos de ficção, que são consumidos em massa, para transmitir determinadas mensagens que antecipam os planos que esse próprio poder tem para executar no futuro. Tá? Então eu tenho poder, eu vou executar algo lá na frente, pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, 1 ano, 2, tanto faz. E o que eu faço? Eu uso a minha influência na produção de conteúdo de massa, ficção principalmente, né? E eu vou inserir nessa ficção, eu vou inserir já aquilo que faz parte do meu plano. Então não se trata de profecia, de nada sobrenatural nesse sentido de poderes de antecipação, né? Não é nada nesse sentido, é simplesmente um plano, né? Eu lembro que uma vez eu conversei com um amigo meu sobre isso, e ele estava tendo dificuldade com esse conceito, né? Falando assim, mas como que as pessoas podem antecipar tanto as coisas que vão acontecer lá na frente? Eu falo, não é uma questão de antecipação como se fosse profecia ou genialidade, nada disso. É um plano, certo? Então, se eu tenho um plano de ir para Santos no mês que vem, e eu começo a falar para você, olha, Santos é uma cidade bonita, Santos tem coisas muito legais para fazer, eu ouvi falar de um restaurante muito legal para a gente conhecer em Santos. Se eu vou te preparando com isso, e daqui a um mês eu falo, hoje nós vamos para Santos, isso não foi um milagre, né? Foi um plano. E eu simplesmente preparei você para o nosso plano, para o meu plano, na verdade, né? Que é da gente ir para Santos junto, né? Então é isso que os caras fazem. Agora, qual que é a função disso, né? Por que eles fazem isso? Tem pelo menos duas funções a programação preditiva, tá? Primeira função, psíquica ou psicológica, que é de preparar as pessoas para aceitar determinadas ideias que hoje não são aceitáveis. Tá? Então, a ficção tem esse poder de afetar o imaginário das pessoas sem comprometê-las com decisões imediatas, tá certo? Então, você torna uma ideia aceitável por hipótese numa ficção, numa determinada realidade ou uma reação a uma realidade, e aquilo fica no imaginário da pessoa, meio que adubando, né, a imaginação, adubando a inteligência da pessoa para ela estar preparada para reconhecer aquela forma ou aquele padrão no futuro quando surgir, desta vez como realidade que tem que ser aceita.
Tá? Vou dar exemplo aqui muito fácil dentro da dialética histórica, da chamada revolução permanente. Né? O que é revolução permanente? Você faz a sociedade progredir, entre aspas, né? Progresso no sentido apenas de evolução em direção ao futuro, não no sentido de melhora. Tá? Eu faço a sociedade progredir sempre empurrando ela a aceitar algo que até ontem ela não aceitava. Como que eu faço isso? Eu proponho coisas impossíveis da sociedade aceitar, junto com coisas um pouco mais aceitáveis. A sociedade vai falar, não, nós não aceitamos a coisa radical, o mais radical, mas nós vamos aceitar então o que é menos radical para fazer uma espécie de acordo. E assim você vai empurrando a sociedade adiante. Tá? Então eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você seja maluco da sua cabeça e você quer, de algum modo, fazer com que a ideia da pedofilia seja aceitável. Estou dando um exemplo. Tá? Ah, você quer isso? Então qual é o melhor jeito de fazer a sociedade aceitar uma coisa maluca dessas? Uma coisa horrível dessas? É fácil. Você precisa de tempo e de um plano. Então você primeiro fala assim, nós temos que aceitar qualquer outra coisa que a sociedade também não está querendo, mas já está um pouco mais disposta. Tipo, sei lá, casamento gay ou aborto, sei lá. Você pega uma agenda qualquer que seja polêmica, enfia junto lá a aprovação da pedofilia e joga tudo, as pessoas vão falar, não, isso aqui é absurdo. Tá bom, então vamos pelo menos aceitar uma dessas outras pautas menores. Liberação das drogas, casamento gay, aborto, seja lá o que for. Assim que você aprovou uma coisinha, a sociedade já avançou na direção que você queria. E agora ela vai estar um pouquinho mais perto da próxima coisa. Como é que você faz isso dentro da cultura de ficção, por exemplo? Você monta uma novela, ou um filme, ou uma série de televisão, bota um personagem pedófilo que é uma vítima. Ele é doente, coitado. Ele é doente, ele não sabe bem o que ele faz, não é culpa dele, que ele tem esses desejos e que às vezes ele tem que realizar esses desejos e ele é uma vítima. É vítima, 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 vítima. Então você vai acostumando a imaginação das pessoas a pensar dessa maneira, sem exigir delas um compromisso real. Agora, essa é a questão da programação preditiva. Você não quer que as pessoas agora digam amém. Você só quer que elas aceitem a hipótese. E isso a nossa imaginação aceita porque a ficção funciona assim, suspension of disbelief, né? A suspensão da descrença. Então você aceita que aquilo poderia ser aceitável, mesmo que você não esteja disposto agora a dizer que é aceitável. Tá? Então a programação preditiva tem essa primeira função psíquica, que é colocar na ficção certas ideias que, embora não sejam aceitáveis hoje, possam vir a ser aceitáveis no futuro. Entendeu? E você vai alimentando, vai bombardeando e vai preparando a sociedade para aceitar. Vamos falar de cenários que as pessoas estariam predispostas a aceitar hoje e 100 anos ou 200 anos atrás não estariam, por exemplo. Uma invasão alienígena. Só para citar um exemplo. Né? Então se vier alguém aí e falar, olha, os aliens invadiram, nós precisamos nos unir, as nações do mundo precisam se unir para combater a invasão alienígena. Muitas pessoas vão falar, tá bom, vamos fazer isso. Elas já estão prontas para isso. A programação preditiva preparou elas para ter essa reação. Sendo que há 100, 150 anos atrás, ninguém nem conseguiria cogitar o que é uma invasão alienígena. Muito menos já ter essa reação política pronta de dizer amém para essa ideia. Né? Então é assim que funciona, você vai preparando as pessoas. Vamos dar um outro exemplo aqui, vai. Por exemplo, um desastre climático, especificamente causado por coisas que o homem fez, aquecimento global, papapá. As pessoas são tão bombardeadas por essas ideias, seja através da mídia mesmo, não ficção, ou de obras de ficção, que se alguém chegar para eles e falar, agora você vai ter que pagar um imposto de carbono aí, ou então nós vamos ter que morar debaixo das cavernas, ou então nós vamos ter que bombardear a atmosfera com gases aí que vão impedir a penetração da luz solar, muitas pessoas vão dizer amém. Por quê? Porque essa ideia se tornou aceitável para elas através da programação preditiva, que preparou essa gente para pensar que essas ideias são aceitáveis. É assim que funciona. Tá? Então a primeira função é psíquica, preparar as pessoas para uma ideia que você quer que elas aceitem no futuro, embora hoje isso, se fosse proposto claramente, abertamente, olhando nos olhos, as pessoas não aceitariam.
Mas você fala, tudo bem, eu vou lançar como ficção, que é só uma hipótese. E aí as pessoas vão começar a se familiarizar com aquilo. As pessoas podem até protestar e falar, não, eu sou contra isso. Mas elas já aceitaram a legitimação da discussão do assunto. E elas não percebem isso. Programação preditiva também serve para essa função. Tornar aceitável uma discussão. Tem muita coisa que a gente discute hoje, e eu não estou falando que é bom ou que é ruim, tá? Não é uma questão de julgamento moral aqui. Tem muitas ideias que a gente discute hoje que há 100, 150, 200 anos atrás seriam indiscutíveis. As pessoas nem aceitariam conversar a respeito. A ficção, ela como qualquer coisa que você cria e coloca na discussão pública, ela cria um processo dialético. Como é que é o processo dialético? Funciona assim. Você legitima um assunto falando dele mesmo que seja contra. Você entendeu? Então, por exemplo, aborto. Vamos colocar um assunto que é polêmico aí, mas as pessoas já estão familiarizadas com esse assunto. Até uns anos atrás, o aborto como uma opção que as pessoas têm, que as mulheres têm, enfim, de simplesmente escolher fazer e acabou, sem maiores motivos, tipo estupro ou risco de morte para a mãe, etc., né? Isso aí era inaceitável. Aí a discussão evoluiu para não, agora nós podemos conversar, mesmo que seja para condenar. Mas já mudou. Antes a gente nem falava do assunto, agora a gente fala para condenar. Se você fala para condenar hoje, amanhã você vai estar falando para aprovar. E amanhã pode levar 2, 3 gerações, um século, não tem problema. Essas coisas podem levar muito tempo. Então a programação preditiva é uma ferramenta que trabalha principalmente na ficção para tornar aceitáveis pautas que, se fossem discutidas como propostas reais para uma decisão imediata, seriam recusadas. Tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão da programação preditiva é espiritual. É de você criar uma coisa que se chama anuência espiritual. O que é anuência? Você prepara as pessoas, ou melhor, você dá para elas os meios de elas terem um discernimento espiritual a respeito de algo que você está tramando contra elas, de maneira que, quando você executar o seu plano, você tem uma culpa menor ou você tem mais autorização, mais legitimidade para enganar essas pessoas, porque você já disse para elas como que elas seriam enganadas. E elas têm a obrigação espiritual de fazer o discernimento e falar, opa, eu já vi isso antes, não vou cair nesse truque. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Poderia dar muitos aqui, mas o nosso tempo é limitado, vou tentar gravar em menos de 20 minutos, como foi proposto, né? Como foi prometido. Tem um filme que vocês talvez tenham assistido, o pessoal que é mais jovem talvez não, mas não é tão antigo assim, né? Que se chama Duro de Matar, o 3, no caso. Eu gosto de todos os filmes do Duro de Matar, acho muito legais, todos eles, filmes de ação, né? O Duro de Matar, todos eles, na verdade, tratam mais ou menos do mesmo assunto. Terrorismo como uma suposta pauta política, mas por trás tem um roubo. Então o terrorismo é uma coisa fake. Né? O terrorismo é falso, ele não é verdadeiro, ele não é politicamente legítimo. Embora ele seja à frente do que está sendo discutido, à frente da ameaça que está sendo enfrentada. Então o vilão, ele consegue fazer o plano dele, que é realmente roubar alguma coisa, ameaçando as pessoas através do terrorismo. Todos os filmes do Duro de Matar tratam disso. O terceiro eu acho que é o que ficou mais claro, mais legal. Claro, bem claro mesmo, no sentido de que se você ameaça as pessoas com terrorismo, elas ficam tão obcecadas com aquela ameaça que elas se esquecem de se proteger do que é o mais banal, mais prosaico, mais típico, né, de um vilão, que é simplesmente de roubar as pessoas, né? Isso aí foi antes, esses filmes, pelo menos até o terceiro, né, Duro de Matar, esses filmes foram lançados antes, por exemplo, dos ataques de 11 de setembro. Né? Então, existia uma agenda econômica e política que avançou por causa do terrorismo, com a desculpa do terrorismo, mas as pessoas ficaram tão assustadas com o terrorismo que elas não prestaram atenção no que isso significou, né, a guerra ao terror, no que isso significou politicamente e economicamente. Mas por que elas não fizeram isso? Porque elas não quiseram, elas tinham os meios para fazer isso. E a prova é que você vai nos filmes, como por exemplo Duro de Matar, e essa é a trama. Isso é uma outra função da programação preditiva. Você dá para as massas os meios para que elas reconheçam
o truque que você mesmo vai usar contra elas. E aí, quando você usa esse truque, você tem maior legitimidade. Na guerra espiritual, o mal precisa se legitimar o tempo todo diante de Deus. Ou seja, o mal precisa da permissão de Deus para fazer o serviço dele. Não é chegando e fazer o que quiser. Precisa de permissão, constantemente, constantemente. E quem que dá permissão? Somos nós, na verdade, porque Deus não quer dar permissão para nada, mas se nós queremos, como Deus protege a nossa liberdade, ele acaba tendo que permitir o mal fazer o que ele quer. Então, por que a programação preditiva ela é importante? Porque ela legitima a dominação das massas. As massas são apresentadas através principalmente da ficção, obras de ficção, filmes, livros, séries, etc. A massa é apresentada com os próprios planos através dos quais ela vai ser dominada. Ela vê aquilo como ficção, mas é incapaz de assumir que aquilo se reflete, ou melhor, aquilo é um reflexo da sua realidade, dos planos que existem contra ela própria. Então tá bom, você quer fingir que não existe? Você quer fingir que não é real? Agora a culpa é sua. É isso que acontece. É assim que funciona a programação preditiva, espiritualmente falando. É para dar anuência. A massa dá anuência quando ela recebe os planos na forma de ficção e depois se recusa a aceitar que esses planos estão sendo executados quando é realidade. Você entende? Você tem os meios intelectuais para reconhecer, porque você recebeu já essas formas através da ficção. A massa recebeu isso, mas ela se recusa a acreditar que aquilo pode ser real. E isso legitima mais ainda a ação dos usurpadores, dos abusadores, porque os tiranos falam assim, beleza, agora eu posso acabar com você. Você está me dando a permissão, você está me dando a anuência. Porque eu te dei os meios de reconhecer que eu estou contra você, que eu quero te destruir, e você se recusa a aceitar. Eu mesmo dei os meios, eu mesmo falei o que eu ia fazer. E você se recusa a aceitar. Você se recusa a reconhecer que essa é a realidade. Então eu posso acabar com você. Você não adianta depois pedir permissão para Deus, porque você recusou o discernimento. Você recusou ter consciência. Entendeu? Então a programação preditiva tem essa outra função também. Então, psíquica, para acostumar as pessoas a pensar de uma determinada maneira, e espiritualmente, com a função de anuência, obter a anuência da massa. Eu vou te mostrar o que vai acontecer, e você, quando a coisa acontecer, você vai se recusar a aceitar que é aquilo mesmo que eu já te sugeri na ficção. Então você está me dando anuência para te dominar. Eu posso te dominar, eu posso controlar a sua vida, porque você me deu a permissão, você me deu a anuência. Tá? Essas são basicamente as duas funções que eu posso te falar sobre a programação preditiva. Amanhã aqui é sábado e é o último dia da semana, então vai acabar a nossa listinha, amanhã nós vamos ter uma nova da próxima semana. Amanhã nós vamos para a última pergunta da semana, que é do Rodrigo no WhatsApp. Vamos tentar responder amanhã, se possível, com o Felipe aqui. E a pergunta é: vocês acham que o lançamento de novas tecnologias como celulares, computadores, TVs inteligentes em geral faz as pessoas se afastarem da espiritualidade, deixando de lado? Exemplo, menor consumo de livros, já que as pessoas usam aplicativos em celulares, etc. Então essa pergunta já vai ser respondida, se Deus quiser, amanhã. De novo, uma pergunta sobre tecnologias, mas é muito relevante porque a época que a gente vive é essa época de constante mudanças, né, e inovações na área tecnológica. Enfim, eu entendo o interesse e amanhã a gente vai responder essa pergunta, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado a todos. Ó, fiz dentro de 20 minutos, tá vendo? Acho que o Felipe aqui atrasa a nossa vida mesmo, né? Ele é o gargalo da teoria das restrições, mas eu tô brincando, eu quero que ele esteja aqui amanhã conosco para participar, tá bom? Muito obrigado por assistir. Eu espero que vocês continuem aqui amanhã para ver a próxima pergunta. E mandem mais perguntas também, tá bom? Que ajuda a gente a fazer o nosso serviço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.